Somos todos muito mais parecidos do que gostaríamos de admitir. Se a gente pudesse detectar uma coisa que há no coração deles e também no nosso, é a certeza de que todos nós estamos famintos por satisfação na vida. Sem sombra de dúvidas, estamos o tempo todo na nossa existência buscando segurança, significado, esperança e alegria na vida. Digo mais, irmãos. Infelizmente, a gente busca isso nos lugares errados. Eles estão buscando num lugar que pode custar a própria vida deles em pouco tempo. Mas buscamos em lugares errados aquilo que podemos só encontrar em Deus. Nesses últimos domingos eu tenho tentado mostrar que nessa busca para preencher esse vazio do nosso coração, da nossa alma, alguns falsos deuses se apresentam para nós, no tempo que se chama hoje, prometendo que eles são capazes de preencher esse vazio que a gente tem. Já mostrei que alguns desses deuses são mais potencialmente poderosos que outros. Comecei falando que o amor romântico, por exemplo, pode funcionar dessa maneira. Podemos fazer do amado, da amada, alguém que preencha em nós um senso de inadequação. Fazemos do casamento, da noiva, do noivo, do marido, da esposa, algo muito além do que eles simplesmente são. Fazemos dele a espécie da nossa redenção. O sujeito ama tanto que se mata se o amor não for correspondido. Não é que o amor romântico não seja bom, ele é bom. Mas quando é elevado à categoria de um ídolo, de um Deus, ele passou a funcionar de uma maneira que pode nos matar. Depois falei que o dinheiro também funciona assim. E preguei muitas vezes sobre o dinheiro. Até alguém me perguntou, pastor, hoje é sobre dinheiro de novo? Não, hoje não é mais não. Eu não estou preocupado com a sua carteira não, irmão. Nem com o dinheiro que você carrega no seu bolso. E eu não tenho nada contra o dinheiro em si. Mas tenho tudo contra a possibilidade da gente transformar o dinheiro num ídolo na nossa vida. E ele se transformar no mamon. E ele passar a funcionar não apenas como dinheiro, mas como algo que idolatramos. E aí, passamos a procurar no dinheiro aquilo que só pode ser achado em Deus. E amados, eu não preciso lembrar a vocês, não há ídolo mais enraizado na nossa geração, na nossa sociedade, na vida das pessoas hoje do que o dinheiro. Não é um problema só de quem tem muito, mas é um problema também de quem tem pouco. É um problema que pode facilmente afetar o nosso coração. E por isso a Bíblia escreve tanto sobre o dinheiro. Por isso que há tantas advertências sobre a avareza nas suas mais variadas formas. E eu não preguei sobre tudo não, irmão. Deixei um pouco de lado, porque senão cansa. E aí pode começar a dar a impressão de que eu estou preocupado com o seu dinheiro. Mas eu quero hoje avançar para uma outra questão nessa mesma esfera. Quero mostrar para os irmãos que é um outro Deus falso, fazendo a cabeça de muita gente hoje em dia. Aquilo que eu vou chamar de sedução do sucesso. Sedução do sucesso. E eu vou começar apresentando para você o testemunho de uma das cantoras pop mais famosas do nosso tempo, que abriu o seu coração sobre a relação que ela estabeleceu com esse falso Deus. Não me entenda mal. Eu não acho que seja errado o crente buscar se aperfeiçoar, ter uma carreira profissional brilhante, dele buscar ser melhor profissional, dele viver de uma maneira a usar os seus dons e talentos com primazia, com perfeição, com possibilidades. Não é isso que eu estou falando aqui não. O que eu estou falando é quando a carreira, o sucesso advindo dela, se transforma em algo que passa a dominar
idolatrar e definir as prioridades para a nossa vida. É o sujeito que parou de trabalhar para viver e passou a viver para trabalhar. Passou a permitir que a sua carreira e o sucesso que ele possa obter dela se transforme num Deus para a sua alma e para o seu coração. Veja como é que a Madonna diz isso. Eu tenho uma determinação de ferro. Desejo com toda a minha vontade sempre ser capaz de superar meus mais terríveis sentimentos de inadequação. Meu maior objetivo na vida é me livrar desse sentimento que me faz reconhecer-me como alguém medíocre. Isso sempre me põe para baixo. E mesmo depois que me sinto alguém que chegou lá, eu ainda tenho que provar que sou alguém. Nunca estou satisfeita comigo mesma. E provavelmente nunca estarei. Sabe o que a Madonna está dizendo? Uma coisa que talvez muita gente hoje não tenha enxergado, mas ela já havia enxergado. Ela está dizendo que buscar reconhecimento, sucesso, fama na vida, buscar realização profissional, pode sim ser um Deus falso. Pode sim ser uma espécie de droga. Você sabe que tem drogas que não vendem na prateleira, mas que seduzem o nosso coração da mesma maneira. Uma droga que oferece até um senso de satisfação por um tempo. Eu me sinto alguém cheio, realizado. Mas como toda droga, esse senso passa. E aí, dá lugar ao espaço em que eu preciso aumentar a dose. E nessa busca de aumentar a dose, eu me vejo sempre como alguém que nunca se satisfaz de verdade. Por alguns instantes eu acredito que eu cheguei lá. Mas depois me dou conta de que ainda não aconteceu. Tem uma expressão no português que diz muito bem isso, irmãos. Eu tenho que matar um leão por dia. Já ouviu essa expressão? Quer dizer, eu matei o leão hoje, mas amanhã eu tenho que matar mais um, porque o de hoje já não vale mais nada. Eu tenho que provar a todo tempo que sou capaz, provar a todo tempo que eu sou alguém. Que eu sou alguém. Sabe que essa não é uma exigência só de dentro para fora, não. É uma exigência também de fora para dentro. Hoje em dia, nós vemos o tempo da idolatria do sucesso. Idolatria do sucesso. Hoje, nós temos que o tempo todo provar o nosso valor, provar quem nós somos. Essa idolatria do sucesso tem sinais. Eu queria apontar alguns aqui rapidinho nessa introdução. Por exemplo, pesquisa recente mostrou que jovens, em geral, buscam carreiras profissionais atreladas ao sucesso que elas podem produzir. Eu não preciso lembrar para os irmãos que muita gente hoje quer ser cantor, artista, jogador de futebol. E a pergunta que segue é: por quê? Ninguém quer ser pastor, irmão. Professor de escola, então, o déficit de professor está gigantesco. Sabe por quê que ninguém quer isso? Porque essas carreiras que eu me referi, entre elas médicos, engenheiros, advogados, em geral, estão sempre atreladas a altos salários e ao reconhecimento, ao sucesso. Eu lembro que uma vez a minha sogra fez uma pesquisa com as crianças da igreja onde ela congregava, e foi muito engraçado. Ela perguntou: o que vocês querem ser? Aí todo mundo disse assim: médico, engenheiro, jogador de futebol, blá, 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 blá. E só deu carreira assim, né? Aí ela brincando falou assim: ninguém quer ser gari, não?
Os meninos, ué, não. Aí ela falou, mas por que vocês não querem ser garis? Porque vocês acham que isso é menor, menos importante? E isso mesmo, tia. Isso mesmo. Ninguém mais procura a profissão porque pode usar os seus dons e talentos para ser úteis para a vida em sociedade. Não há mais essa preocupação, irmãos. Eu quero ser aquilo que pode me trazer o maior benefício possível em termos de sucesso, de prestígio, de dinheiro e de tudo relacionado com isso. Um outro sinal nessa mesma direção é que quando a gente tem uma sociedade em torno do sucesso, a gente começa a alimentar a falsa ideia, a falsa sensação de que quem tem sucesso na vida não tem mais motivo nenhum para sofrer com os acontecimentos da vida. Para muita gente o sucesso é sedutor, porque ele parece dar a entender que o sujeito de sucesso não enfrentará mais algum tipo de problema ou qualquer tipo de problema na vida. Parece que o sucesso blinda a gente. Essa sociedade está profundamente seduzida pela ideia de que problemas não acontecem com gente que tem sucesso. Vou dar 2 exemplos. Agora caiu um avião da Malaysia Airlines com mais de 200 passageiros. Todo mundo aqui acompanhou esse episódio, a gente tem que orar pelas famílias, inclusive. Mas me chamou a atenção que quando a reportagem foi falar do episódio, ela disse assim, mas olha, morreram 100 pesquisadores que iam para a Austrália numa conferência. E o que é pior, morreu um homem que era importantíssimo na pesquisa contra a AIDS. Sabe o que estava sendo dito nas entrelinhas? Quem tem sucesso não cai de avião. Só que a gente descobre que, infelizmente, isso acontece. Porque o sucesso não blinda ninguém. Embora nessa sociedade que a gente vive, isso está o tempo todo sendo propagado. Outro exemplo. Essa semana eu vi a entrevista da mulher que era psicóloga do time brasileiro de futebol. E todo mundo perguntou para ela assim, o que aconteceu no apagão? Apagão é o que eles fizeram no jogo contra a Alemanha. Não apagão elétrico, tá, irmãos? Todo mundo perguntava isso para ela. O que aconteceu no apagão? Por quê? Porque na nossa mentalidade, jogador de futebol que tem sucesso está blindado. Eles são os guerreiros, não é essa a palavra que a gente usa? Eles são os heróis. A gente coloca essa gente numa categoria acima da média. Aí a resposta dela foi surpreendente. Ela disse assim, gente, eles são seres humanos. Que bom, né? Eles são seres humanos. Eles também apagam. Eles também ficam preocupados. Eles também sofrem com a pressão. E eu não estou aqui defendendo bandeira de... Só estou dizendo o seguinte. Sociedade seduzida pelo sucesso fica blindada. Lê mal. Equivoca-se em pensar que tais pessoas estão num patamar diferente. Terceira coisa, irmãos, aqui. Nesse ambiente em que a idolatria ao sucesso é alimentada, nós sofremos às vezes pressão em casa também. Essas expectativas geram uma cultura profunda de competição. Idolatria ao sucesso sempre gera como resultado disso uma percepção de que a gente está no mundo para competir uns com os outros. Você sabe que é como aquele menino que ouviu da mãe dele assim, mamãe, qual é a pergunta para hoje? A mamãe perguntou, meu filho, o que você vai ser quando crescer? Aí eu fico pensando, se o menino fosse inteligente, podia dizer assim, então agora eu não sou ninguém, só quando eu crescer que eu vou ser alguém. Quer dizer, não basta ser um bom filho e um bom cidadão. Não basta. Você tem que provar que é alguém. E provar que é alguém significa vencer na vida. Significa mostrar seu valor. Significa viver buscando sucesso para supostamente buscar a realização que ele tem para te oferecer. Amados, como é que a gente reage a isso?
que o Evangelho tem para dizer para a gente num momento como esse? E digo, mas como é que a gente escapa dessa cultura, dessa mentalidade que nos seduz a fazer do sucesso uma espécie de Deus falso para o nosso coração? E veja, todos nós podemos ser atingidos por isso em algum grau. E eu não estou aqui falando com gente que não sabe do que eu estou falando. Pergunta é, como é que a gente se livra dessa sedução? Como é que o Evangelho responde a isso? Quero contar para você a história de Naamã. E eu acho que nela a gente tem algumas lições apreciadas e propositais para a gente nessa noite. Abra em 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 5. E vamos ver como é que essa história pode nos ajudar a entender essa sedução e como a gente se livra dela. Segundo Reis 5, do verso 1 ao verso 17. Segundo Reis 5, do verso 1 ao verso 17, uma história muito conhecida, mas que eu quero me reportar a ela para a gente aprender algumas coisas importantes sobre essa sedução do sucesso. E como é que ela é tão bem ilustrada na vida desse homem chamado Naamã. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse a seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesses dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias?
Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Até aqui a leitura do texto que você já conhecia sobre a história de Naamã. Deixa eu tentar chamar a atenção para 4 lições que temos aqui para nos ajudar nessa conexão que estou fazendo entre busca pelo sucesso e a tentativa de fazer disso a realização para a nossa vida. Primeira lição que a gente pode extrair desse texto, irmãos, é que o sucesso nunca traz aquilo que ele promete que fará por nós. Olha, é patético ver isso na vida de muita gente que faz da busca no sucesso o grande alvo da sua vida. Mas nesse texto, Naamã é a parábola, a metáfora, a ilustração do que a gente ouviu a Madonna falando. Porque veja quem é esse homem. Olha aqui. Trágica situação a que ele vivia. O texto diz que ele era um homem cheio de poder, cheio de sucesso, que era talvez um dos homens mais poderosos e bem-sucedidos da sua época. Preste atenção. Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem. Aqui não é grande homem no sentido de estatura, não. Embora talvez ele fosse. Talvez tão alto quanto eu. Talvez um pouco mais. Talvez um pouco menos. Grande homem. De muito conceito. Daí Naamã era o cara. O cara. Ele não só era um homem muito famoso, de muito sucesso. Diz o texto que por ele Deus havia dado vitória à Síria, e ele era herói de guerra, condecorado, reconhecido. Para usar um paralelo aqui, irmãos, ele era uma espécie de jogador de futebol que fez o gol na última partida e que celebrou o campeonato mundial. Ele era o ator da Globo que fazia as novelas do horário nobre. Ele era o herói de guerra que recebeu, como resultado disso, as condecorações que lhe cabiam. Mas a despeito de tudo isso, ele era leproso. Veja o texto. Porém, leproso. Está aí. O sucesso sempre vai deixar de resolver o problema definitivo da nossa vida. Sempre. Sempre. Porque olha a contradição. Naamã tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Porque a lepra impunha sobre ele uma situação de marginalidade. Todas as portas que o sucesso dele abriu, a lepra fechava. Todos os círculos de amizade que ele podia ter como resultado do sucesso dele eram perdidos por causa do estado leproso que ele vivia. Tudo que o sucesso podia provocar a favor dele era perdido por causa da lepra. Você sabe tão bem quanto eu que a lepra nessa época representava uma doença que era tida como contagiosa, que evitava que aquela pessoa tivesse contato com quem quer que seja. Para você ter ideia, no tempo de Jesus, um leproso, quando aparecia na rua, tinha que ficar gritando: leproso, 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 e a multidão ia abrindo para o leproso passar, porque ninguém tinha contato com essa gente. Naamã era muito famoso,
Mas, entretanto, fama alguma, sucesso algum, prestígio algum, dava a ele condições, cura para a lepra que ele carregava. Irmão, bota isso na sua cabeça. O sucesso sempre traz o que ele jamais será capaz de oferecer. Todo mundo que está buscando fazer do sucesso a satisfação para a sua vida, vai descobrir mais cedo ou mais tarde que ele não soluciona o problema da lepra. Quer ver um exemplo disso? O Michael Jackson, uma certa ocasião, disse o seguinte: eu me sinto um estranho entre pessoas comuns. Afinal, passei toda a minha vida sendo aplaudido, reverenciado, com as pessoas correndo atrás de mim. Pobre e famoso, porque viveu sempre como um leproso. Sucesso nunca traz aquilo que ele promete que fará por nós. Todo mundo que buscou isso se sentiu só, vazio, desprezado, ignorado. É curioso porque tudo que ele esperava era ser alguém que pudesse se sentir à vontade entre os comuns. Mas ao contrário disso, Naamã era muito bem sucedido, mas era um outsider, era alguém fora da multidão, era alguém isolado, era alguém que estava sempre só. Segunda lição: não só o sucesso nunca traz aquilo que ele promete que fará, como também o sucesso nunca faz, ou melhor, o sucesso nos faz imaginar que podemos sanar o sucesso nos faz imaginar que podemos sanar os problemas da vida através dele, e descobrimos mais cedo ou mais tarde que ele também não é capaz disso. Como é que isso aparece no texto? Naamã é um homem leproso, mas ele tem na casa dele uma jovem, que eu vou voltar a ela depois, menina, que tem muita coisa para ensinar para a gente. Eu podia pregar um sermão só sobre essa menina, mas não vou fazer isso. Que está lá na casa dele, é serva de Naamã. O texto diz que foi ela que foi trazida para a casa dele por ele, porque ele tinha vencido uma batalha lá contra os israelenses e levou essa menina cativa. Essa menina faz uma observação sobre a situação do seu senhor, no verso de número 2, ou melhor, 3. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã ouve essa história e toma uma atitude, no verso 4. Naamã então disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem. E aí o rei da Síria diz: olha, vai lá, que eu vou enviar uma carta para o rei. Vai lá, que usando os mecanismos do sucesso, a gente consegue a cura para a tua enfermidade. É curioso, irmãos, Naamã leva uma carta de recomendação, escrita pelo rei, leva 10 talentos de prata, uma boa quantidade de dinheiro, e leva também presentinhos, 10 vestes festivais. O texto diz então que ele vai até o rei e entrega para ele esses penduricários, esses presentes, essas ofertas. O que Naamã está fazendo aqui? Naamã está usando as categorias que ele tem para conseguir o objetivo que ele quer. Naamã viveu a vida inteira dele pensando que as pessoas devem ser compradas ou vendidas ou influenciadas pelo sucesso, pelo prestígio, pela reputação que eu posso oferecer para elas. Curioso, irmãos, que essa é uma mentalidade muito comum
quem busca essa posição, o sujeito começa a achar que tudo na vida dele se resolve a partir dessa perspectiva. Começa a achar que tudo que precisa é uma carta de recomendação. Carta de recomendação. E se for entre reis, então, está resolvido o problema. Carta que deixe claro quem é esse servo e de que maneira ele deve ser tratado. Dinheiro, que é resultado dessa lógica, do poder, da influência que ele quer ter. E vestes, presentes. Ele usa, de fato, uma mentalidade que todo mundo que vai buscar o sucesso acha que vai dar certo. Quando eu tiver sucesso, tudo se resolverá a partir do sucesso, da conquista, da posição que eu ocupei. As portas se abrirão. O mundo me tratará melhor. Até porque o mundo trata melhor quem se veste bem. Diz o ditado aí popular, não é isso? Naamã deixou o sucesso subir a cabeça dele e está fazendo a cabeça dele. As atitudes dele são moldadas a partir dessa mentalidade. Mas às vezes quem não gostou muito dessa história foi o rei de Israel. O rei de Israel reage de uma maneira bastante desesperadora num primeiro momento. Olha o que ele diz no verso 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. E veja o verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Dois motivos que ele apresenta para a gente no texto que deixaram ele muito preocupados com essa atitude de Naamã. Primeiro, isso é emboscada. Estão querendo arrumar briga comigo. E esse sujeito veio aqui criar um problema para que a partir desse problema a gente brigue de novo. Você sabe que a Síria e Israel brigavam muito. E agora o rei percebe que isso aqui é um motivo para briga. Para usar uma expressão que a gente conhece bem, quando você quer brigar com alguém, você faz o que com essa pessoa? Provoca. Não é? Provoca. Cutuca a onça com a vara curta. Não é? Isso que ele está fazendo, está cutucando. Não é o que você faz no Facebook, não, irmão. Está cutucando para ele poder reagir. É assim que o rei interpreta o que está acontecendo. Mas ele dá uma segunda explicação por que ele está tão desconfortável com essa carta e esse pedido de Naamã. E ele toca na questão principal. Toca no ingrediente fundamental para a gente. Quando ele faz essa pergunta aqui: acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Está dizendo assim, olha, o que Naamã não entendeu é que com Deus as categorias do sucesso não fazem a menor diferença. O que Naamã não entendeu, o que ele ainda não enxergou, é que com Deus não se barganha, não se compra, não se vende, não se tem nada para oferecer em troca para conseguir o seu favor. Tem mais uma coisa que Naamã não entendeu. É que o sucesso dele, o prestígio dele, não podem fazê-lo ser curado da lepra. É isso, irmão. Não tem sucesso nessa vida que satisfaça o nosso coração, porque ele só pode ser satisfeito por aquilo que o sucesso não vai dar nunca. Acaso sou eu Deus para resolver o problema desse homem? O problema desse homem só se resolve pela graça, pelo poder, pela soberania, pelo desejo, que não vem dos presentes que você trouxe, Naamã. Como é que Deus é diferente nesse aspecto, né, irmão? Deus não se impressiona com essas coisas não, irmão. A gente leu esse texto essa noite. Repara entre nós, quantos são poderosos que foram chamados aqui? Quantos? A gente até leu poderosos duas vezes, né? Porque botaram no texto duas vezes, poderosos, poderosos.
Quantos de nós aqui são sábios? Quantos de nós aqui são nobres? Isso não faz a menor diferença para Deus. Não faz a menor diferença, porque nada disso pode, de fato, colaborar, impedir, facilitar o agir dele. Eu diria que na maioria das vezes prejudica. Porque a gente passa a acreditar que esse sucesso é que nos faz ser aceitáveis a ele. Foi isso que Naamã fez. Segunda lição, então, é que o sucesso jamais, irmão, jamais vai trazer para a gente aquilo que só pode ser achado em Deus. Como eu queria que os jovens entendessem, introjectassem isso na vida deles. Que eles compreendessem que você vai ficar o tempo todo da sua vida buscando aquilo que só pode ser achado na parte do Senhor. Terceira lição. Abandonar a idolatria do sucesso sempre incluirá ser confundido pelos métodos de Deus. Vou repetir. Abandonar a idolatria do sucesso sempre incluirá ser confundido pelos métodos de Deus. Traduzindo isso em outra linguagem é o seguinte: Deus em geral escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, escolhe as coisas desprezíveis e as que não são, para reduzir a nada aquelas que pensam que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Como é que apareceu isso na história de Naamã? Naamã ficou chocado, irmãos. Ficou chocado, sabe por quê? Porque ele é um sujeito famoso, importante. Aí primeiro ele vê que o rei não está muito disposto a resolver o problema dele, porque reconhece que não pode resolvê-lo. Aí o profeta ouve essa história, veja, o verso 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. É curioso que Naamã não devia ter feito nada do que ele fez, né? O que a menina tinha dito para ele? Vai direto ao profeta. Mas ele que acha que tem que usar o sucesso dele, vai primeiro no rei. Para a mentalidade de Naamã é o seguinte: vai primeiro em quem manda, para depois você receber de quem tem juízo. Só que nessa história acontece o contrário. Quem manda perde juízo, e quem era o profeta passa a ter juízo. E diz para o rei assim: rei, que história é essa que você rasgou? Manda esse cara vir aqui falar comigo. Esse cara aqui é uma expressão, mas desculpa. Manda ele vir aqui. Manda ele vir aqui. Pede para ele vir. E você vai saber que tem profeta em Israel. Manda ele vir para mim. Aí acontece um negócio chocante, irmão. Eliseu mostra logo para ele como é que Deus se relaciona com gente que está buscando o sucesso, imaginando que o sucesso pode provocar e promover a aceitação de Deus. O texto diz que veio Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Imagina a cena, irmão. Você está na sua casa, aí chega lá, sei lá, um jeito famoso aí, fala para mim um aí. Luciano Huck. Opa, tá bom? E ele vem para fazer a reforma da sua casa. Aí ele está lá na porta te esperando e você fala assim: ah, quem está aí fora? Ah, é o tal fulano Luciano Huck. Não é o mesmo que joga futebol não, o outro Luciano Huck. Aí olha o que Eliseu faz, irmãos. Veja o verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Primeiro problema: Eliseu nem atendeu a Naamã. Nem foi na porta para saber quem ele era. Segundo problema: mandou um mensageiro para ir falar com ele.
Tipo assim, vá lá e avisa. Eu estou muito ocupado, não tenho tempo para esse sujeito. Prova disso, irmãos, é que ele fica indignado primeiro com essa reação do profeta. Verso 11. Naamã, porém, ficou muito indignado. Sabe qual é a ideia aqui? Rapaz, eu sou o comandante. Eu sou o sujeito mais importante. Mas não vai vir nem falar comigo. Não tem nem a preocupação de vir me atender na porta. Se a gente quer se livrar da idolatria do sucesso, a gente tem que aprender que Deus usa métodos bastante incomuns para tratar com a gente. Primeiro, faz a gente cair do cavalo, irmão. Literalmente. Naamã, não é assim que funciona. Você sabe o que é curioso? Ele não só se indigna com a atitude do profeta, mas também com a mensagem dele. A mensagem é essa? É para ir lá e tomar banho no Jordão, 7 mergulhos? Ah, eu esperava que ele fizesse algo espetacular, que viesse aqui, ficasse de pé, invocar o nome do Senhor, moveria a mão, e aí ele me restauraria, e eu ficaria curado da lepra. Você sabe que eu conheço um monte de gente com essa mesma mentalidade do Naamã? Quer mandar em Deus, e mandar como Deus tem que fazer, que ele tem que fazer. Não, isso aí é um negocinho um pouco demais. Eu queria uma pirotecnia aqui, um negócio bonito. Subir aqui num patamar, botar a mão. Tinha que ter uma movimentação aqui, uma coisa grande, espetaculosa. Ou seja, que Deus desbarata todas essas expectativas de Naamã, né? Deus diz assim, não filho. Você acha que eu tenho que te impressionar? Não precisa te impressionar coisa nenhuma. Você acha que, de fato, o teu sucesso faz eu te tratar de maneira diferente? Coisa nenhuma. Nesse sentido, Deus não faz acepção de pessoas mesmo não, irmão. O evangelho é simples e ele é simples para todos nós. E Deus não vai abrir agendas para corresponder às nossas expectativas. Sabe que hoje em dia tem muita gente obrigando Deus a fazer sempre de maneira miraculosa, espetacular e gigantesca. Quando em geral, os meios que ele usa são sempre muito mais convencionais, fracos, desprezíveis, loucos. Para lembrar a gente que a nossa busca por sucesso não faz a menor diferença diante dele. É curioso que ele faz uma outra pergunta. Olha, os rios lá, Abana e Farfar, não são melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Isso é pouco demais para mim o que ele está pedindo. É simples demais. Isso não é para alguém como eu. Não é para alguém que chegou aonde eu cheguei. Você já ouviu essa frase, irmão? Eu cheguei muito longe para esse profeta me tratar assim. Eu fui muito longe. Muito longe. Cheguei muito longe para que eu seja tratado dessa maneira. Irmão, o evangelho não tem nada para oferecer para gente que, como Naamã, imagina que precisa ser tratado de maneira diferente. E o sucesso faz a gente se seduzir com essa falsa expectativa. Para ser liberto dele tem que ser livre dessas expectativas falsas e perceber que a idolatria ao sucesso faz a gente virar refém de uma expectativa falsa com relação a Deus. Deus não tem que tratar a gente diferente de coisa nenhuma, irmão. Até porque se a gente tiver que ser alcançado pela graça dele, tem que ser alcançado pela graça dele de graça, sem nenhuma barganha, sem nenhum tratamento diferenciado, sem que nós tenhamos nada para oferecer em troca. É assim que Naamã precisa entender o que Deus tem para lhe oferecer. Isso me leva para o quarto e último ponto.
é que o fim da idolatria do sucesso só virá definitivamente em nossas vidas quando ouvirmos a voz do servo sofredor. É curioso que essa história é permeada por um elemento que está sempre ligando na mão o que está acontecendo. É a palavra do servo. A primeira palavra do servo foi a primeira palavra da menina, que era uma serva. E aqui, irmãos, olha, eu queria abrir esse parênteses para dizer o seguinte: essa menina tinha todos os motivos do mundo para não ter feito o que ela fez por Naamã. Todos os motivos. Ela talvez tenha sido tirada da sua família, que foi morta pelos exércitos da Síria e levada para a casa de Naamã. Lá ela foi tratada como uma escrava, maltratada. Possivelmente foi colocada numa situação inferior de subserviência. E Naamã jamais deve ter demonstrado qualquer afeto por essa menina. Ela, em sã consciência, poderia ter respondido assim: leproso, que morra. Que morra. Bem feito. Eu, inclusive, vou pisotear sobre o cadáver dele, porque essa doença aí vai durar pouquinho. Sabe aquele olhar de vingança? Até porque dizem que vingança é o prato que você tem que comer frio, né? Deixa o sujeito sofrer. Eu não concordo com isso não, irmão. Estou só dizendo que essa menina podia ter feito isso. Podia ter respondido a toda a maldade de Naamã contra ela com a mesma moeda. E não fez. Entregou a vingança dela nas mãos de Deus. Porque, como diz a Bíblia, a vingança pertence ao Senhor. É Ele quem é justo, é Ele quem vai fazer da maneira certa. Mas não só isso, irmão. Ela se compadeceu desse homem. Ela olhou para a situação dele e disse para a mulher dele: olha, tem um profeta lá em Israel que resolve esse problema aí. Foi a primeira palavra de servo que Naamã ouviu. Ele entendeu tudo errado, fez a coisa errada, teve que passar pelo que ele passou. Mas essa foi a primeira palavra. Mas é curioso que depois que ele se recusa com indignação a ouvir o profeta no verso 12, veja o que é dito para ele pelos seus outros servos, oficiais que tinham ido com ele na caravana. Verso 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Veja, mais uma vez ele tem que ouvir a boca de quem? Dos servos. É servo de novo mandando para ele o que ele tem que fazer. Mas antes disso você tem que lembrar que quem foi falar com ele em nome do profeta foi também um servo. Que coisa curiosa, né? Imagina o que era isso para um homem da reputação de Naamã. Agora, esses servos todos vão ficar dizendo para mim o que eu tenho que fazer? É isso mesmo. É isso mesmo. Está aqui a chave que nos livra da idolatria do sucesso. A chave é: ouça a voz do servo sofredor. E sabe quem é o servo sofredor apontado nesse texto com esses personagens? O Senhor Jesus. É Ele, irmãos, que tem de fato a orientação para dar para nossa vida. O sucesso nunca vai fazer por nós o que o servo sofredor foi capaz de fazer. Se eu lembrar os irmãos que a mensagem de salvação não vem do palácio, não vem da riqueza, não vem das salas de gente nobre, esnobe e famosa. A palavra de salvação vem do servo, da estrebaria, da manjedoura, do homem simples, que viveu entre homens simples, que sendo servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi ele que, olhando para a gente, na nossa loucura snob de se achar demais, nos amou. Morreu. Sentiu o peso da completa deserção e abandono do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Foi ele que, na agonia de alma de Getsêmani,
chora e transpira gotas de sangue. Foi ele que ao terceiro dia ressuscitou. E pagou o preço, a ponto de dizer, olha, tudo está consumado. Para que eu e você saibamos uma coisa, irmãos. O Evangelho não espera que nós sejamos alguém para sermos alcançados por ele. Mas é o Evangelho que nos torna alguém amado por ele. O Evangelho nos liberta dessa loucura de procurar na vida estabelecer motivo, razão, estabelecer legitimidade para nós mesmos. O Evangelho nos livra dessa loucura de buscar ser alguém fora de Jesus. Porque fora de Jesus a gente não é ninguém, irmão. Ninguém, absolutamente ninguém. E por mais que o sucesso nos dê algum senso de significado, isso vai passar tão rápido a ponto da gente procurar de novo a mesma coisa e perceber que jamais encontramos satisfação plena nessas coisas. É a voz do servo sofredor, que não diz para a gente assim, vá lá e toma 7 mergulhos no Jordão, não, tá? Porque não tem Jordão, a gente não tem mais onde tomar 7 mergulhos. E eu não vou fazer aqui a campanha dos 7 mergulhos de Naamã, irmão. Não vou fazer isso. Fique tranquilo. Não é essa a linguagem que eu estou usando. A linguagem é, vai e se lava. Vai e se lava. E se lava onde? Se lava em mim. No meu sangue. Se lava na minha vida. Para usar as palavras que ele usou em João capítulo 7, que tem tudo a ver com isso aqui, e eu quero lê-las. O que o servo sofredor nos diz, aquilo que a gente precisa ouvir o tempo todo na vida, irmãos. Se alguém tem sede, versos 37 do capítulo 7 de João, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, você está com sede, buscando satisfazer a sua vida, buscando estabelecer carreira, sucesso, reputação, reconhecimento, venha a mim e beba. Porque se beber, se crer, do seu interior fluirão rios de água viva. O que ele diz para a gente, servo sofredor? Que só nele, irmãos, só nele a gente é capaz de encontrar satisfação plena para a nossa alma. Deixa eu terminar só lembrando algumas aplicações disso tudo para nós. Primeiro, sucesso nunca fará por você o que ele prometeu fazer. Talvez você conheça gente que vive assim. Talvez você esteja vivendo assim. E o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite é: desista. Desista. Nada nessa vida pode proporcionar para você o que você está procurando encontrar no sucesso. Segunda aplicação. O maior sucesso de todos na vida é ter relacionamento com Jesus. E todos os outros sucessos da vida não tem o menor grau de importância quando comparado com esse. Eu li uma dessas frases que diz assim: quer ter sucesso na vida? Ótimo. Faça Deus fazer parte desse projeto. Terceira aplicação. Não nos enganemos. A popularidade tem matado muito mais profetas do que a perseguição na igreja de hoje. Tem muita gente que está sendo seduzida pelo sucesso. Muita gente enganada nesse sentido. Que Deus livre a mim e a você de cairmos nessa armadilha. E eu quero terminar, irmãos, lendo uma oração com vocês, que eu espero possa ser colocada lá em cima. Não dá, né? Dá. Que é o Salmo de número 100. Eu não estou aqui equivocado, mas eu quero me reportar aqui. 131.
Vamos terminar esse sermão e o culto dessa noite lendo essa oração. Depois eu impetro a bênção e a gente vai para casa. Vai estar aqui no seu data show, que a gente pode todo mundo ler na mesma versão. Esse é um problema sempre quando a gente lê o texto direto na Bíblia. E eu quero terminar lendo esse salmo, irmãos. Queria que a gente fosse para casa com o desafio que esse salmo nos coloca à luz do que a gente ouviu juntos essa noite. 131. Está aí já, irmãos? Ainda não? Aguarde e confie, irmão. Ele chegará. Chegou ou não? O pessoal em cima é lento, hein, irmão? Chegou? Excelente. Vamos fazer assim. Eu leio o primeiro verso, depois os irmãos respondem. Eu leio o segundo verso, depois vocês respondem também, ok? Vamos ficar em pé, irmãos, para ler esse salmo? Veja, esse não é o salmo contra o sucesso, não, irmão. É o salmo a favor de que o sucesso seja colocado no lugar certo na nossa vida. Eu espero de verdade que muitos de nós aqui não entendam mal o que eu estou dizendo. Eu quero que a gente busque ser o mais bem-sucedido naquilo que a gente faz. Mas que isso jamais ocupe o lugar de Deus na nossa vida. E olha como é que o salmista diz isso. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Os irmãos. Espera, ó Senhor, no Israel. Espera, ó Israel, no Senhor. Desde agora e para sempre. Feche seus olhos. E que agora, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus, esteja conosco, com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Desejo boa